Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um ImagensCast, em mais uma sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manuel. Antes de eu introduzir o nosso ilustre convidado, peço para que você verifique sua inscrição no canal, ative as notificações, deixe o like adiantado, que é muito importante. Nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix e considere se tornar membro do canal, clicando aqui no botão embaixo, seja membro. Beleza? Nosso convidado, ele é uma das maiores lendas do rock and roll brasileiro, um dos maiores bateristas, uma autoridade, um grande professor de bateria, membro de uma das maiores bandas da minha vida, assim, uma das bandas que eu mais escutei na minha vida, e eu estou muito feliz de poder trocar essa ideia com ele. Estou falando do Ivan Buzik, fundador e baterista do Dr. Sim. Ivan, prazer enorme ter você aqui, cara. Obrigado por aceitar o convite. Manuel, prazer é meu. Muito legal estar aqui com vocês. Já acompanho imagens aí. E é isso, vamos lá, vamos conversar. Cara, indo direto ao assunto, essa entrevista, ela tá sendo gravada dia 30 de junho, mas ela tá saindo agora dia 14 de julho, e daqui a pouco, no dia 28 de julho, vocês vão lançar um acústico pela Animal Records, certo? Então eu queria saber como é que foi a gravação desse acústico, se teve muita dificuldade para gravar, como é que foi a escolha do repertório, para fazer os arranjos, e o que o fã pode esperar do lançamento desse acústico. Perfeito. Então, imaginando que amanhã, dia 15 de julho, amanhã começa a pré-venda do DVD, que seria, vamos dizer assim, um item bem para colecionador mesmo, que vai vir com algumas coisas especialíssimas que só na pré-venda terão, né? Edição limitadíssima. E depois, no dia 28 de julho, sai o produto que vai ser o DVD, né, em vídeo, que vem na caixa, vem o DVD e 2 CDs de áudio, que é o mesmo show, em formato áudio também. Para quem ainda tem aquela, que nem eu, que ama ouvir CDzão no carro, né? Mas que legal. E aí a gente, sobre o DVD, é uma realização, uma coisa que a gente tem na cabeça há muito tempo, porque a gente é apaixonado por alguns acústicos de outras bandas, sei lá, Scorpions, Eric Clapton, e vai, né? Todo mundo que faz acústico bem feito, fica uma coisa muito emocionante. Sim. E a gente foi trabalhando essa ideia, até que culminou que a gente realmente pegou os violões, começou a fazer. A gente começou desde sempre, na realidade, se você já sabe, a gente sempre, uma hora ou outra, em algum programa de TV, quando não dava para ir banda, aí um violãozinho, a gente sempre foi dando umas, né, pitadinhas disso. Mas agora foi oficial, com arranjos altamente pensados para a banda acústica e para a orquestra junto também, que é bem legal. Metade do show é com orquestra. Aí a gente elaborou os arranjos. O mais bacana do DVD é que não ficou óbvio. Tem músicas que vão surpreender demais, assim, no formato que a música ficou, né? A própria Fire, sabe? Fire virou um negócio completamente diferente, assim, e que o pessoal fica estarrecido, assim. Acho que você vai gostar muito. Aí a gente tem também, por exemplo, obviamente, alguns dos maiores hits da banda, né? E a gente também procurou escolher algumas músicas que a gente tocava pouco em shows e que a gente adora. Por exemplo, Wake Me Up, né? Do Insanity, que tá no DVD. Então tem algumas coisas bem inusitadas, bem legais. Participações especialíssimas também do Rafael Bittencourt, Juliana D'Agostini no piano, concertista Juliana D'Agostini. O Pavini foi um cara extremamente essencial pela paixão que ele tem pela banda, o quanto a gente se dá bem como irmãos mesmo. Ele foi um cara que abraçou a ideia muito e foi um coringa ali, junto com o Thiago Mello, na parte de violões, porque ele tocou violão, tocou dobro, tocou viola. Então, ele e o Thiago Mello fizeram um trabalho, ficavam indo juntos para tudo quanto é canto e fazendo os arranjos. Thiago Mello fez um trabalho de violão que, na minha opinião, eu sou muito fã de guitarra, de violão, essas coisas de Aldi Meola, Paco de Lucia. E no violão, não é todo guitarrista virtuoso que toca violão, realmente sou um violonista. Mas o Thiago Mello, ele além de ser um fenômeno na guitarra, ele é um fenômeno no violão. Então ele vai causar, assim, eu diria, uma surpresa incrível. Vai ficar todo mundo babando quando ele começar a fazer os solos dele, os arranjos de violão. E o Pavini segurando as bases, alguns backings e etc., com instrumentos exóticos, o dobro, o viola. Ficou incrível. E não poderia faltar, como era uma celebração de 30 anos do Dr. Sim,
A gente fez o show, fizemos um show anterior que já tínhamos convidado ele. E no acústico, obviamente, também entra o Edu Ardanoi para tocar junto várias músicas, porque ele é, como todos sabem, um Dr. Sim eterno, o membro fundador e um eterno Dr. Sim. A gente sempre toca nesse assunto, que quando a banda acabou para que a gente, por mais que nenhuma banda acaba, porque tá tudo bem. Isso é ridículo falar. Alguma coisa, óbvio que tinha, né? Aquela coisa, aquele cansaço, talvez, de convivência, um gosta do que o outro faz aqui, sei lá. Existe um monte de coisa que a gente nunca nem vai saber. Mas no final, cara, a banda parou justamente para que nunca houvesse esse atrito e o amor continuou, porque o Dr. Sim, quando começou, foi por isso também. Era uma amizade, uma admiração muito grande, como músico e como amigo, né? E graças a Deus a gente está com... A amizade voltou completamente, cada um tomou um rumo, mas não tem como negar 25 anos. Nossa. Só no Dr. Sim, né? Porque tem as coisas de antes, mas só de Dr. Sim, 25 anos convivendo quase todos os dias. Então foi especialíssima a participação dele também no acústico. Que legal, cara. E vocês não param, né? Porque em agosto vocês anunciaram um show para agosto, para o dia 18 de agosto, lá no Fabric. E esse show ele vai ser a comemoração dos 30 anos do lançamento do Dr. Sim 1, que é o primeiro disco. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as expectativas para esse show, se o disco vocês já tá redondinho, vocês já estão ensaiados para tocar esse show, e novamente, o que o fã pode esperar a respeito do setlist? Claro, assim, deve rolar muita música do Dr. Sim 1, né? Sim, sim. A gente tem o plano de fazer agora uma turnê específica mesmo, apenas o primeiro álbum na íntegra, porque a gente está comemorando esse ano os 30 anos do primeiro álbum. O famoso álbum da cobra na capa, do Mocha no Catástrofe, né? Que foi o que todo mundo chama do primeiro susto, né? mas esse show no Fabric vai ser importantíssimo com o pessoal que a gente adora, que é o Magi. A gente já tocou com eles. Pessoas incríveis, som muito legal. Então vai ser muito bom estar com eles, não só nesse show, como em outros shows que vem pela frente. E vai ser em São Paulo, isso é muito legal. E os shows estão começando agora, novamente, a pegar força. E agora vai ser inevitável as turnês começarem a serem construídas agora. Com o lançamento do acústico, vem outras surpresas paralelas ao acústico muito legais também. Músicas inéditas e outras coisas aí já pesadona e tudo, que depois a gente vai também estar falando para todo mundo. Mas a gente, nesse show do Fabric, a gente vai fazer assim, no show do dia 18. Aliás, hoje também foi confirmado estaremos no festival MOA, do Maranhão. Ah, que legal. Se tudo der certo, se tudo der certo, eu estarei lá cobrindo. Que maravilha. Certo. Dia então, 22, o Dr. Sim é dia 22 de outubro. Vai ter Northdale, surpresas aí depois, incrível. Uma banda que eu adoro, do meu irmãozinho Bill, né? Que legal. Grande Bill. E aí esse show a gente preparou assim, não vai ser na íntegra o primeiro álbum, mas vai ser a maior parte do primeiro álbum, mesclado, obviamente, com músicas do Brutal, músicas do Back Home Again e aquelas que não podem faltar no show. Mas ele vai ser moldado em torno das principais músicas e muitas músicas que as pessoas talvez nunca nem ouviram a gente tocar do primeiro álbum. Cara, qual posso esperar para ver os vídeos desse show? Porque... Aliás, viu? Eu estava lembrando aí quando eu vi o programa, você e o teu parceiro falando sobre as favoritas do primeiro álbum. Eu fiquei vendo a opinião, e é tão legal isso, né? Um gosta de uma, não, mas eu prefiro... Exatamente. Essa é mais fraca, essa é mais forte. E eu achei isso muito legal. Esse álbum ele é muito emblemático, né? Todo mundo pira aí. Para mim é uma honra isso. Eu fico como um super filho meu. Cara, em termos de hard rock, eu boto assim na primeira prateleira, cara. É disco da primeira prateleira do hard rock. E, assim, eu amo todas as músicas e elas vão mudando em mim, minhas preferências. Mas uma que nunca saiu das minhas preferidas é Stone Cold Dead, cara. Eu acho essa música, assim, em todos os aspectos. A linha de baixo, o riff de guitarra, os vocais que vocês dividem, o solo do Edu. Pra mim é uma obra-prima, assim, cara. Essa música eu acho a letra muito profunda também, porque ela foi feita... Um dos nossos maiores amigos e irmão que a gente tinha faleceu
no ano da gravação do álbum. Então a letra Nossa. foi meio para ele, assim, sabe? Então tinha uma profundidade muito grande, desde que você falou, desde a linha de baixo, que é um negócio indescritível, aos vocais e com o conteúdo também do que a música dizia, era bastante profundo, assim. Caramba, eu não sabia dessa, que legal. Ivan, seguinte, quero falar sobre o começo da banda, fazer uma volta no tempo e falar sobre o começo da banda, mas para falar sobre o começo da banda, eu tenho que falar sobre o fato de vocês terem sido banda de apoio do Supla. Como é que foi esse lance de ser banda de apoio do Supla? E a partir daí, como é que isso virou a Dr. Sim? Isso aí. A gente, quando foi tocar no Supla, foi um convite do Luiz Carlini, grande Luiz Carlini, que é isso? nosso irmãozão lenda. E a banda era eu, o Andrea, o Luiz Carlini, o Conde na guitarra e o Supla já preparando o que viria a ser um novo álbum com a gente na banda de apoio. Fizemos shows pra caramba. Era aquela época do Motocicleta em Dia Prada, bem legal. E aí, de repente, o Carlini não pôde ficar, o Conde se acidentou, e aí foi a nossa chance de finalmente chamar o Edu para fazer algo oficialmente com a gente. Falando, pô, então vamos chamar o Edu. Chamamos o Edu Ardanui e começamos durante a gente estava fazendo o turnê com o Supla e durante essa turnê a gente foi construindo as músicas e compondo as músicas junto com o Supla, que viria a ser aquele disco que tinha Encolerado, Menina de Família, Sim. né? E aí fizemos um disco que a gente tem muito orgulho e ficamos um tempão, 1 ano tocando com ele, até que a gente estava desenhando, até que a gente teve aquele sonho de os três poderem finalmente tocar junto. E, cara, direto a gente ia ensaiar. E o Supla não tava também. Ou então a gente começou a bolar ensaios para tocar algumas músicas instrumentais do Edu. E aquela vontade de tocar junto. E, obviamente, o som do Supla é maravilhoso. E a gente gostava do que fazia com ele. Mas em trio a gente tinha exatamente os mesmos sonhos musicais. Sabe? De estar Vocês não eram uma banda de apoio de ninguém, né? Ouvindo Steve Vai, aquela influência do Purple, do Malmsteen e de tudo, e ali a gente conseguia fazer exatamente aquele sonho, e o André teve aquela ideia louca de falar, quer saber? Vamos para os Estados Unidos, a gente já tinha ido algumas vezes, vamos morar lá, ver o que acontece, vamos tocar nos bares de rock, clube de rock, vamos ver o que acontece. E graças a essa atitude muito louca, a gente conseguiu aquele contrato com a Warner, lançamos o primeiro álbum, voltamos, fizemos um rally de rock, aquelas coisas de fazer coisas lá fora e causar aquele grande impacto. Obviamente, quando a gente falou pro Supla, Supla, acho que tudo bem se a gente sair, né? A gente vai querer tentar um sonho muito louco agora de levar o Dr. Sim. Formamos uma banda chamada Dr. Sim, agora a gente vai para fora. Claro, ele tomou um susto, mas no começo ele apoiou. Mas depois, obviamente, ele mesmo me contou que ele ficou chateado com aquilo, porque, pô, ele estava também gostando de tocar com a gente, assim como a gente estava gostando de tocar com ele. E só que a gente falou, só que é o seguinte, fica tranquilo, nós vamos sair aqui, no que a gente está saindo, vou te deixar uma puta banda pronta aqui para você, para turnê. Que ele tinha já fechado aquela Noites do Terror no Play Center. Play Center. Era uma série de shows lá. Falei, então tá tranquilo, vou colocar, chamei a banda para ele, a gente chamou Ricardo Confessori, Kiko Loureiro e Luiz Mariucci. Nossa. Passou a ser a banda do Supla. Então, o que nós saímos, a gente colocou, né? Até tem um negócio que ele postou outro dia aí num podcast também. Pô, os caras foram lá, pegaram minha grana e se mandaram. Tem nada disso. Tem nada a ver com isso. Inclusive, a gente, para ir para os Estados Unidos, a gente vendeu tudo que tinha para poder ir para lá e tentar a vida lá. Então, assim, o esforço realmente... No que a gente fez com ele, foi muito nobre, a gente fez tudo que tinha a fazer profissionalmente com ele. Para que a gente pediu licença, a gente deixou ele com uma super banda e fomos para os Estados Unidos tentar sorte. E graças a essa loucura toda, que inclusive foi o pai dele, na época, Suplicy, que fez uma carta junto com... Não me lembro, uma carta que comprovava que a gente voltaria para o Brasil, tinha que ter aquela coisa, sabe? Para você pegar o visto direitinho. Então, foi toda uma coisa super amigável. E eu sou muito amigo do Supla. A gente fala diretamente sempre um com o outro, toda semana a gente fala e várias vezes falamos sobre essas coisas, pô, Supla, porque eu também fiquei triste pra caramba uma época com ele, que ele lançou um DVD da história dele inteiro e não tocou no nosso nome, sabe? Nossa, mano. E eu falei para ele, pô, Supla, fiquei triste com aquilo e tal.
Mas eu acredito que todo mundo tem uma fase que fique magoado com alguma coisa, chateado. Mas no fundo somos grandes amigos e temos uma parte da história juntos muito linda, com um grande álbum que na época foi produzido pelo Barone, João Barone, batera do Olha só. Paralamas. Diz que é muito legal. Muito massa. E quando vocês vão para os Estados Unidos, vocês já tinham as músicas do primeiro disco compostas? Sim, a gente foi com o disco. Já existia uma demo que a gente tinha feito, né? Que a gente dava essa demo para todo mundo lá, para tentar, sabe? Era uma fita cassete e um livrinho com umas folhas, né? Em xerox lá, que a gente dava o livrinho com a história da banda, uma foto em xerox também, e umas fitas cassete que a gente distribuía. Onde a gente tocava, a gente ficava distribuindo isso, levava nos prédios das gravadoras, deixava aí. E foi num show para pouquíssimas pessoas em Nova York que tinha o Johnny Hughes, que bateu o olho na gente, falou: meu, vocês me lembram o Van Halen, meu Deus, na grande época. Caramba. Eu preciso assinar vocês. E aquilo passou, e um determinado dia ele ligou e realmente a gente foi no prédio da Warner nos Estados Unidos, em Nova York, e ali era um sonho realizado, e aí começou tudo, né? Cara, que surreal, cara. Que surreal. Muito bom. Quero voltar agora para os tempos atuais e falar sobre o Back Home Again, né? Porque você falou no começo da entrevista que a banda em determinado momento encerrou as atividades, mas ela felizmente voltou com o disco Back Home Again. E, cara, eu acompanho a Dr. Sim assim desde 2002, eu acho. Vocês tinham lançado o Dr. Sim 2 e depois lançaram o DVD de 20 anos, de 10 anos, perdão. E o Dr. Sim 2, eu confesso que eu demorei um pouquinho para começar para me adaptar ao disco todo, porque eu já conhecia as músicas do Dr. Sim, os clássicos, e talvez pelo fato de ser com Michael Vessera, ser uma voz nova, eu estranhei um pouco. Quando vocês voltam com o Back Home Again, a primeira música que eu ouvi foi a música Breakout. E assim, foi instant hit, cara. Quando eu ouvi de primeiro, eu falei, meu Deus, isso é Dr. Sim puro. Essa música é maravilhosa. E esse disco, assim, é um dos meus discos preferidos da banda. É um disco que eu boto ali junto com os clássicos, porque vocês voltaram com um descasso, mano. Então, como é que foi o processo de composição? O quanto o Thiago participou desse processo de composição e o quão satisfeito vocês ficaram com o feedback dos fãs? Cara, eu acho assim, quando a gente parou com o Dr. Sim, foi talvez entre as 5 maiores tristezas da nossa vida, vamos dizer assim, com exceção de falecimentos de quem a gente ama da família. Foi um falecimento para nós. Sim. E depois de 2 anos com essa coisa de ser impossível, a gente estava também um disco que chama Banda Buzik, né, um projeto Buzik, que é um disco que a gente ama muito, que a gente fez em português. Assim que o Dr. Sim acabou, em determinado momento foi feito um teste com mais de 200 guitarristas e o Thiago Mello veio do Acre e parecia um alien, cara, na nossa frente tocando guitarra, não parecia nem um ser humano tocando, da beleza que ele toca, tanto tecnicamente quanto o band mais lindo que eu já vi, o feeling. E dali, o próprio Zeca, do projeto Buzik, ele falou, cara, em determinado ponto, quando a gente tentou com a volta com o Edu, mas ele já estava muito engrenado com os outros projetos dele, a gente pensou e ele falou, cara, vocês têm o cara já. Porque a gente tocava algumas do Dr. Sim no show do Buzik, 2 ou 3. E o Thiago Mello tocava de uma forma tão perfeita, cara, que a galera ficava louca. E a gente, com essa atitude, então vamos tentar uma loucura, vamos chamar o Thiago para a guitarra, e começamos o processo de composição desse álbum, que para mim está entre, sei lá, entre os 3 ou 4 melhores álbuns que eu já fiz, minha opinião pessoal, na minha vida. Porque ele é absolutamente inspirado. Eu não vejo no Back Home Again um compasso que seja banal. Sabe, é um disco feito com a alma, eu diria, do primeiro álbum, com a alma do Brutal, com a alma do Insanity, sabe? Uma coisa assim que se fala, cara, como? É engraçado, às vezes eu tenho uma coisa que eu escuto como se eu fosse alguém completamente de fora. Então eu escuto às vezes meu disco como um fã, sabe? Eu fico emocionado, como se eu fosse o maior fã, como se eu nem tocasse na banda, de tanto que eu gosto, sabe? E o Back Home Again, eu me lembro até, você tocou num assunto, o Ricardo Batalha, ele falou a mesma coisa, que quando ele ouviu o Breakout, foi
um negócio que ele ficou alucinado e dali em diante ele não conseguia mais parar de ouvir o álbum. E é um festival, modéstia à parte, de música boa, cara, composta por mim, pelo André e pelo Thiago, os três de cabeça. Aqui em casa, a gente se enfiou aqui primeiramente com um sistema de estúdio que a gente tem aqui caseiro, mas a gente fazia as coisas para composição muito inspirados, regado a muita energia. Labaredas Burger, que eu fazia o meu hambúrguer noturno. Botei fogo na cozinha umas 3 vezes, né? Mas, cara, é um disco que eu convido as pessoas a escutarem o Back Home Again, porque realmente... E depois a gente ainda foi gravar, pegamos uma casa, uma espécie de um castelo na Serra da Cantareira para fazer as bases, fazer a bateria. Depois lapidamos com opiniões de outros produtores, tanto que o Rodrigo Oliveira, ele mixou o álbum, masterizou, ficou numa grandiosidade, ele conseguiu ainda deixar maior ainda o som do que o som estava. Então, para nós era um prazer tão grande ver tudo aquilo que a gente estava criando aqui em casa, o que ia se tornando, sabe? E as músicas num puta punch. E a gente lançou primeiro uma música que era meio que uma experiência de puta, estamos de volta, que era o Lost in Space. E quando a gente lançou, teve um caso muito legal que originou o nome do álbum, que foi uma ligação. Assim que o clipe saiu de Lost in Space, o Rafael Bittencourt me ligou e falou: cara, eu tô ligando para parabenizar você, que eu amei a música, eu adorei. Legal. E tô muito feliz pela volta, porque a gente sabe como é difícil você ter a coragem de continuar algo, mudar, continuar, eu diria, com um novo integrante, sabe? E fazer uma coisa tão, tão bonita. E se vocês lançarem o disco, tem que se chamar Back Home Again, ele falou. Sério? Foi porque é uma o título da do letra álbum. Lost in Space. Então, agradecer ao Rafael Bittencourt, que nomeou aí o álbum Back Home Again. Cara, essa eu não sabia, que legal, cara. E olha só, mano, que deve ser uma baita honra para vocês, né, enquanto músicos, e depois de tantos anos de estrada, vocês verem que caras como o Rafael Bittencourt são tocados e se emocionam pelo retorno de vocês, cara. Isso deve ser sensacional. É muito bom, porque é um carimbo de... Estamos fazendo a coisa certa, sabe? O coração é muito grande no artista, né? E muitas vezes é maior do que a razão, né? Só que tem coisas que você fala, puta, tudo tá valendo a pena, né? Inclusive, o Rafael Bittencourt e o Paulo Barão também foram um trecho muito importante na volta do Dr. Sim, porque convidaram o Dr. Sim para participar do Angra Fest daquele ano, acho que 2018, no ano da volta da banda. E, cara, foi um dos shows mais calorosos, espetaculares e com uma interatividade de plateia que raras vezes você vê num show. Então, era assim, foi tipo, cara, ok, tá carimbado, estamos de volta. Muito, muito bom, cara. Só que é o seguinte, Ivan, o disco é de 2019 e a gente tá em 2023 já. Vocês já pensam em lançar um sucessor do Back Home Again? Você já conversa com o André, com o Thiago? Você já tem ideias, quem sabe composições? O que você pode falar pra gente a respeito disso? Sim, a gente tem pelo menos aí, vamos dizer, 70% de um novo álbum composto. Ah, que legal. E a gente está super feliz em estar compondo coisas novas e com as músicas que a gente espera que todo mundo goste. O engraçado do Back Home Again é que quando ele saiu, eu não sei se você se lembra que a gente foi premiado em revistas, principalmente na Road Crew, como melhor álbum. Thiago Melo, melhor guitarrista. André Buzik, melhor baixista. André Buzik, melhor vocalista. Acho que eu fiquei em segundo ou terceiro baterista. Uma coisa assim, foi muito legal. Então foi cara, que lindo. E aí veio a pandemia. A gente tinha uns 25 shows fechados. Nossa. E a pandemia veio e aniquilou. Então uma coisa engraçada que aconteceu com o período Back Home Again é que parece que a gente entrou num buraco negro, a gente entrou num vácuo esquisito que parece que 2 anos não existiram, porque a gente não estava no palco para nós. Claro, a gente tentou fazer coisas, lançamos videoaula online, curso online, fizemos collab, fizemos festivais online, mas não é a mesma coisa, né? Para quem ama estar no palco e sentir a plateia pertinho, né?
Então, É isso aí. o álbum foi bastante prejudicado, eu diria. Por isso que eu convido todo mundo a escutar o Back Home Again, que é uma coisa que eu tenho tanto orgulho. Ah, vale muito a pena mesmo. Vale muito a pena. Mas que bom saber que já tem 70% que vocês não pararam, né? Então, a vontade de vocês de continuar criando, ela se mantém, ela continua viva, né? A chama em vocês de continuar fazendo música. Isso que é bom, cara, porque Dr. Sim é muito importante pra cena, cara. Vocês não podem parar de fazer música, não. A gente é muito, muito grato, eu sou muito grato, cara. Todo esse carinho, se você pegar assim, os artistas, né, do rock, às vezes até fora do rock, mas principalmente do rock e do metal, eles têm um respeito e um carinho pelo Dr. Sim, que é realmente o que eu falei, que faz valer a pena toda essa luta. Que legal, cara. Seguinte, Ivan, você lançou o Rock and Roll há 10 anos. Foi em 2013, se eu não me engano, não foi? Foi 2014, pelo que eu acho. 2014. É, por aí, 2013, 2014, que é o seu primeiro disco solo. E foi meio que uma grata surpresa, né? Porque, assim, você tem uma voz muito bonita para cantar. Claro que a gente já sabia do seu talento para cantar, mas como fazendo backing vocals, auxiliando os vocais principais do Andrea. Eu acho que você tem uma voz bem grunge, bem interessante, bem rock and roll mesmo. Como é que foi o processo para você desenvolver? Embora eu tenha escutado o disco todo, eu curta muito o disco todo, eu não me inteirei muito a respeito do processo de composição. Como é que foi? Você que compôs todas as músicas, você chamou parceiros e, novamente, o quão satisfeito você ficou com o feedback e qual a possibilidade da gente ver mais desse trabalho solo sair? Você planeja fazer mais músicas e lançar mais discos cantando? Parece ser algo que você curte muito fazer. Eu gosto muito, é uma coisa muito bacana, é um outro lado, né? Uma coisa que é um mundo paralelo meu. Que nem eu falei, quando eu falei que ia lançar um álbum solo, os caras falaram, pô, vai chegar um álbum instrumental de bateria, não. Não, foi um álbum focado no meu lado Ivan Buzik, compositor, e meu lado cantor, né? Vocalista. As músicas eram todas minhas, e na época o estúdio mesmo de gravação oficial ficava embaixo do meu prédio. Então era muito fácil. Eu descia, o André vinha, a gente gravava. O André fez quase todas as bases do disco. Eu fiz as baterias e os vocais, né? Aí teve as participações, André Cristóvão, Michel Leme, Luiz Sacomã, próprio Eduardo Danui, muita gente graúda participou. E eu adoro o disco. E é engraçado, cara, tem amigos meus que tocam thrash metal, tem outro que toca sertanejo, outro toca death metal, e os caras adoram o disco. Tem depoimento do Edu Falaschi, na época, falando que era o disco que ele não conseguia parar de ouvir. E é um disco que, se você analisar, que ele tem muita influência do rock, mas assim, pro folk music e pro blues. Então, assim, é muito legal, né? E o disco acabou indo parar em um monte de parada de rádio, foi parar, virou tema de novela da Record, dos protagonistas da novela Nossa. Vitória. Então a música, pô, uma baladona lá explodiu. São surpresas muito gostosas. Eu tô fazendo um novo álbum, já comecei, já tenho 3 músicas gravadas. Eu vou ver a hora certa de lançar isso. Eu tô fazendo o disco com o meu irmãozinho Bruno Luiz, guitarrista. Grande Bruno Luiz. Que legal, cara, que legal. E, assim, isso me leva a fazer uma outra pergunta, que é esse talento que você tem para tocar bateria e cantar. Como é que você foi desenvolvendo e quais foram as suas grandes influências para você desenvolver esse talento de tocar bateria e cantar ao mesmo tempo? Você sabe que quando eu fui para bateria, na época, eu estava na banda Platina, né? E eu sentei na bateria, e é uma coisa engraçada falar, parece estranho, parece até meio mentira, mas eu sentei e saí tocando. Saí tocando a bateria, talvez por nascer em berço musical, crescer com meu pai, que era um grande músico, ouvindo jazz, ouvindo blues, ouvindo rock, ouvindo tudo. Quando eu sentei na bateria, eu saí cantando. E eu nunca parei para pensar que seria difícil cantar e tocar, eu simplesmente fazia. Sabe, foi uma coisa tão natural quanto tocar a bateria, era natural cantar e tocar. Então, eu não sei se é algo que acaba sendo de pessoas, mas tem pessoa que faz isso com naturalidade, tem outras que tem que, de repente, praticar um pouco mais esse tipo de coisa, né? Obviamente, tudo na vida tem seu grau de dificuldade, né? De repente você vai, sei lá, vai tocar um King Crimson, Meshuggah, sei lá o quê, e tem que ficar cantando uma coisa. Você tem, né?
Mas assim, eu nunca senti nenhum grau de dificuldade nisso, porque para mim soa natural tocar e cantar. E talvez por alguns ídolos meus, né? Roger Taylor, do Queen, Peter Criss, sabe? Bateras que cantavam e tocavam, então que eu sempre admirei, sabe? Muito bom. Você tem hoje assim, o Dr. Sim ele tem 8 discos de estúdio. Você tem algum preferido, não? Eu sei que é uma pergunta meio sacana de se fazer, mas... Porque, para mim, parece assim, vou querer igualar, mas é que, sabe, como se você tem 3 filhos, você ama os 3 igual, sabe? Só que cada fase de cada filho tem um tipo de época, né, de cada coisa. Então, assim, cada disco tem... Todos os discos foram com muita garra, com muito suor e cada disco daria 10 livros, sabe? De histórias para conseguir. Você tem uma ideia, os primeiros 4 discos, se não me engano, os primeiros 4 a gente, na época, ia para fora para gravar. Não importava qual grau de dificuldade e que milagre a gente teria que fazer, mas a gente queria gravar onde soasse o que o disco merecia na época, sabe? Depois o Brasil foi chegando lá, e igualou. Hoje em dia os discos têm potencial, os estúdios, os produtores e as produções, de fazer igual no Brasil. Mas na época era muito difícil. Você tem um disco como Brutal, como o primeiro álbum gravado aqui na época, era bem complicado. Então, assim, eu posso dizer assim, que eu amo todos igual. Mas os discos que eu mais tenho escutado da banda, atualmente, é o primeiro, o Back Home Again e o Brutal. Que legal, cara. Que legal. É. Talvez sejam os meus 3 preferidos da banda também. Talvez. Que legal, que legal. Eu acho que são os meus 3 preferidos da banda também. Seguinte, como é que foi? Não sei se é algo que você se sente confortável para falar, mas você já teceu vários elogios ao Edu. O quão difícil foi a separar, cada um seguir um lado, o Dr. Sim ir para um lado e o Edu ir para o outro lado. E hoje, queria que você falasse um pouquinho da relação do Dr. Sim hoje com o Edu. Então, primeiro, como é que foi a separação e como é que você falou, a gente voltou à amizade 100%. Como é que foi essa, digamos, reconciliação, se é que houve, e como é que é a relação atual? Eu acho que o que aconteceu muito é porque nenhum indivíduo, muitas vezes, sabe exatamente o que se passa dentro da cabeça do outro. Por isso que eu sempre aconselho todo mundo que, se possível, cara, no que o problema acontece, comunica o problema. Porque se você vai guardando, vai chegar uma hora que aquilo ou explode ou implode. E quando implode é pior do que quando explode. E o que aconteceu foi, obviamente, tendo um desgaste que a gente sentiu que ele estava perdendo totalmente o interesse, pelos motivos justos dele, talvez. Só que, assim, a visão dele não era nossa, porque a gente nunca considerou que o Dr. Sim eram 2 contra 1, em momento algum. Era sempre imaginando que eram 3 peças iguais. O fato de eu ser irmão do Andrea não fazia com que eu e a minha opinião e do Andrea fossem a final. Sempre tinha que ter a opinião dos 3 para tudo. Eu acho que depois eu escutei, obviamente você começa quando a banda acabou, cara, o que tinha de gente querendo ver o circo pegar fogo era uma grandeza, sabe? Falando um monte de coisa, virou telefone sem fio, aí eu já falava que não, o Edu saiu porque vocês que mandavam, e puta, jamais mesmo, sabe? Porque a gente sempre fazia tudo pensando nele também. Até porque não teria como ser diferente. A opinião, a gente considerava que era tudo igual para os 3. Mas eu acho que em determinado momento, quando a gente estava no disco do Animal para frente, eu acredito que em alguns momentos que a gente se via pouco, começou a se ver menos, muitas vezes a gente gravava as músicas no estúdio, gravava as bases, gravava as coisas para a gente não esquecer. E aí falava, pô, Edu, você gosta disso aqui? Você acha legal? Agora a guitarra é sua. Mas talvez aquilo tenha irritado ali na época, eu não sei. De não participar de algumas músicas do início, do embrião, sabe? Porque para nós foi uma coisa meio assim, diferenciada, você poder descer uma escadaria e você tá no teu próprio estúdio, então a gente não parava de criar, sabe? Mas talvez esse formato tenha irritado ele. Aí, obviamente, cara, teve um monte de pessoas, infelizmente, que mandavam telefone sem fio de tudo quanto era jeito. E quando virou, somente chegou um ponto que parecia que era uma empresa só.
Não parecia mais que eram aqueles 3 caras que iam no Blackjack curtir rock e tocar, sabe? Virou apenas business. Aí que a gente chegou, puta, se virou só business, por mais que seja nossa fonte de vida, de renda, seja o que for, principal, foi melhor parar do que ver que aquilo poderia rolar realmente uma treta, vamos dizer assim, e que a gente nunca gostaria, porque a gente tem amor muito pelo Edu e por toda a família dele, sabe? Então, e muita gratidão por a gente ter tido esse privilégio de tocar junto tantos anos, sabe? E moldar a vida e alegrar a vida de tantas pessoas pelo mundo até com a música que a gente fez junto. Então, está acima de tudo. Agora, cada um sempre tá. Saiu também, eu lembro na época, ele fez, acho que no Regis, uma entrevista falando: paramos o Dr. Sim porque não éramos mais uma equipe. Se é o jeito que ele pensava, realmente não fazia mais sentido, né? Tanto que a gente telefonou um pro outro e falou: ó, acho que não vai rolar. Aí quando ele falou, não vai rolar, talvez o que eu esperasse era: não, vai rolar, vamos botar. Mas quando eu falo não vai rolar e ele fala não vai rolar, acho que o clima tinha ido pro saco. Para mim foi um funeral, cara. Para mim e pro André, assim, pessoalmente falando, um funeral. Uma coisa terrível para a banda que a gente construiu durante uma vida inteira. Mas hoje a relação ela é 100%, né? Tanto que ele participa de tudo, basicamente, que vocês fazem. Sim, Né? logo depois a gente voltou a fazer tributo ao Vander Tafo, juntos, gravamos uns vídeos. Cara, e não tem como não ver o Edu, não abraçar, não beijar, lembrar das coisas boas. Acho que as coisas que são talvez ruins, ou seja, vamos chamar assim, melhor deixar para lá, porque a vida é uma só, sabe? E o que nós tivemos juntos na vida, a gente tem que ser grato. Os shows que fizemos, os países que viajamos, os álbuns que fizemos, né? Influenciando tanta gente a gostar de rock ou aprimorar o seu rock. E, como eu falei, a gente visitou a casa de tantas milhões de pessoas aí sem saber, levando a música para eles. Isso é muito, muito louvável e fizemos isso juntos. Então, muito importante também ter a participação dele, que foi no 30 anos, e também no DVD, que não deixa de ser uma celebração dos 30 anos também. E, cara, esse DVD tá... Tô ansioso pela chegada dele, o acústico. Com certeza, também tô. Ainda sobre esse assunto, uma primeira pergunta é: você e o André, ao decidirem continuar com o legado do Dr. Sim, tiveram algum tipo de receio ou medo? Porque, tipo, vocês não estavam substituindo qualquer cara. Vocês estavam meio que substituindo o Ed Van Halen brasileiro. Então, vocês Isso. tiveram essa preocupação? Muita gente falava assim, cara, vocês têm que chamar um guitarrista gringo, famosíssimo, para poder chegar à altura do Edu. Entendo, faz um certo sentido. Mas para nós, cara, naquele momento, o que a gente queria mesmo era somente que a banda soasse verdadeira, que é o princípio básico e número 1 do Dr. Sim, por um cara que teve a influência gigantesca do Dr. Sim, tocava com absolutamente perfeição, mas com identidade própria, que era o Thiago. Então, assim, ele é um cara que, imagina, veio do Acre. Ele já tem uma estrada muito legal. Ele é muito jovem, mas ele tinha tocado com Cerimônia, a banda que hoje, né, que tinha o Demi Antiguês também, Sim. o Danilo, uma super banda. Ele tinha feito muitas coisas, mas é um músico que vem, imagina, ele vem do Acre, de repente ele tá do Dr. Sim, ele não tinha essa exposição e as pessoas acharam estranho. Como assim, sabe? Só que o que a gente pensou, o que fala mais alto? As pessoas estão descobrindo cada vez mais o Thiago Mello. Assim como um dia descobriram o Edu Ardanui. O que acontece? É que o Edu Ardanui, eu, quando conheci em 1984 ou 85, se eu ouvia falar de um cara no Brasil, Edu Malmsteen. E não tinha ninguém nem sequer parecido. Acredito, na América do Sul. Era um fenômeno o máximo do máximo do máximo no Brasil. Edu Ardanui. E a gente sempre foi apaixonado por ele e ele pela gente, porque ele já conhecia a gente do Platina, do Tafo, inclusive na banda Tafo, ele indicou a gente para tocar com o Vander Tafo na época, porque ele também seria parte da banda Tafo. Tem uma ligação gigante histórica da gente.
E o Thiago Mello, cara, ele substituiu, sim, o guitarrista número 1 do Brasil. Isso eu digo porque se você perguntar até pro Kiko Loureiro, ele vai dizer isso. Exatamente. Porque o Edu é um cara de extrema genialidade e uma história muito violentamente importante na guitarra do Brasil. Que quando ele surgiu, realmente não parecia ser possível que alguém tocasse igual ao Malmsteen. E ele tocava igual ao Malmsteen. E, obviamente, depois, o que ele fez? Ele pegou tudo isso e ainda criou a identidade do Exatamente. E aí vem o Thiago Mello, e, cara, ele simplesmente ele conquista as pessoas por cada nota que ele dá. Não vou nem falar do quanto ele é um cara maravilhoso, um cara confiável, íntegro, honesto, sabe, do bem, mas o músico que ele é. Ele para mim, quando ele toca, ele me passa aquelas coisas que só os Paul Gilberts ou Joe Satriani, uma magia técnica, mas com uma limpeza e com um fraseado que, pô, é de arrepiar. Por isso, Back Home Again, ali vocês vão saber o que eu tô falando. E a gente lançou um single chamado Never Go Down, também produzido pelo Rodrigo Oliveira lá no Dharma. Espetacular. Tiagão com aquelas afinações, ele e o André com aquelas afinações mais pesadas. Uma música maluca. Never Go Down. Assistam. Muito bom. Ainda mais uma última pergunta a respeito dessa situação com o Edu. Em 2015, você citou o Kiko Loureiro, interessante. Em 2015, o Kiko Loureiro é anunciado no Megadeth. Acho que foi em março ou abril de 2015. E quando se cogitava o substituto do Kiko Loureiro, era inevitável que se falasse no nome do Edu Ardanui. Como vocês lidaram com isso? Você e o André? Eu lembro que a gente ouviu falar disso e ele poderia ter ido para o Angra, a gente ficaria muito orgulhoso. De repente, vai para o Angra, mas fica com a gente na época, a gente falaria, sabe? Fica com as duas coisas. Tá cheio, dá para fazer vários projetos hoje. E temos muita amizade, né? O Angra e Dr. Sim é uma coisa que nasceu junto. Pô, André Matos é como um amigo de infância meu, sempre foi. O Kiko Loureiro, pô, a gente desde muito jovens já se conhecia. Eu ia assistir ele nos festivais do Colégio Rio Branco, que ele criança já com uma guitarra assim rosa, maravilhosa, ele destruía já, entendeu? E depois, quantos dias eu via ele lá na casa do Edu Ardanui, os dois fazendo jam sessions junto, né? Então, assim, para mim teria sido... Dependia somente do Edu. Mas eu não sei por que no final. Inclusive o Edu, nessa mesma época, ele estava meio cogitado para fazer teste no Whitesnake também. Caramba! Era o Angra e o Whitesnake. Mas, não sei, a gente também... Aí a gente fez, nesse mesmo ano, se não me engano, a gente fez o Monsters of Rock, depois fizemos uma turnê nos Estados Unidos com o Dr. Sim. Eu acho que ele ainda estava de cabeça no Doctor e não queria talvez fazer outras coisas, ou talvez a galera do Angra também escolheu as melhores opções segundo eles, e hoje eles têm o Super Marcelo Barbosa, que eu adoro, né? E eu acho que é isso, mas uma situação assim, eu não saberia dizer, isso mais o Edu tem que falar mesmo, mas eu não lidaria de uma forma ruim, não, porque eu acho que eu ia ficar orgulhoso, porque ele estaria tocando em mais uma banda que eu respeito muito. Vamos lá. Cara, assim, o Andrea, como é que você explica o Andrea 30 anos depois do primeiro disco, ele tá cantando com basicamente o mesmo vigor que ele cantava no começo da banda. Eu vejo ele cantar nos shows mais recentes, é um negócio impressionante, cara. É impressionante, porque... E ele sempre foi assim. Eu não conheço más apresentações do Andrea. Eu acho que é muito difícil encontrar... Como é que você explica isso, cara? É um negócio, assim, para mim é assustador. Eu imagino para você que ensaia direto com o cara e deve ver ele atingindo aquelas notas altíssimas o tempo todo. Eu tenho esse privilégio, nossa, gigantesco de ter um irmão como ele, de ter um baixista e um vocalista sempre ao meu lado como ele. E é engraçado, né? A tendência de muitos geralmente é cair, dar um problema e tal. Claro que todo mundo passa por problemas vocais, mas o André é um cara que a cada ano da vida dele, ele aprimora e melhora o vocal. De baixo, eu acredito que... Eu não sei nem para onde dá mais para ir de contrabaixo. O nível que ele tem, que para mim é um nível Geddy Lee, Chris Squire e etc. E o André é um cara assim que ele... Stuart Hamm, quando viu, ficou louco, sabe? O respeito que todo mundo... o Felipe Andreoli...
me contou, Isso. ele tinha uma banda cover de Dr. Sim e ele era o André Muzik. Ele fazia baixo e cantava. Ou seja, esse grau de importância. E quando eu escuto o André cantar e tocar, é sempre assustador. E então, assim, eu entendo você, porque as pessoas comentam isso. A cada disco ele canta melhor, a cada show ele canta melhor. E é bizarro mesmo. O André é um vocalista. Se ele só cantasse, se ele não segurasse o baixo, ele seria top 3 vocalistas, certeza sempre, né? Eu digo nas votações. Mas aqui, como ele toca baixo, sei lá, o pessoal esquece dele e não foca nele como vocalista e tal. Apesar que ele já ganhou, até primeiro vocalista, né? Em 2018. Sim. Em alguns, no Holy Crew, obviamente, em outras revistas ele já ganhou algumas outras vezes, mas geralmente focam nele muito no contrabaixo. Mas a voz dele é um absurdo, tanto que as notas em falsete que o Vessera, por exemplo, dá no Dr. Sim 2, o André dá com a própria voz, né? Altíssimo o tom que ele chega, né? Cara, muito bom. Vamos lá, já encaminhando para o final da entrevista, eu tenho mais 2 perguntas aqui, e uma delas não poderia deixar de ser o Dr. Sim tem vários clássicos. Eu poderia citar inúmeros: Fire Burns Cold, Fire, Zero, Freedom do Bravo, que é uma música que eu adoro. Enfim, Animal, que é a faixa título do Animal. Vocês têm muita música boa, mas eu acredito eu, que o maior sucesso é Futebol, Mulher e Rock and Roll, né? É uma música que caiu nas graças do público brasileiro por ser em português. Então eu queria saber como é que foi. De quem foi a ideia de fazer essa música? Foi alguma ideia de gravadora para vocês fazerem em português? Foi ideia de vocês? Como é que foi a ideia de chamar o Silvio Luiz para participar, que é um negócio genial, absolutamente genial? E se vocês se surpreenderam com o feedback, porque assim, caiu nas graças, né? A música ela não existia. A gente foi na gravadora Paradox entregar o disco. Tava pronto o disco. Sem essa música, não existia. E lá, cara, e a gente é fanático de futebol e fanático pelo Silvio Luiz, a vida inteira imitando ele jogando bola, jogando botão. Quando a gente chega na gravadora para entregar o disco, tá o Silvio Luiz numa sala com a esposa Márcia dele que ia lançar um disco por lá. Eu falei, a gente invadiu a sala e foto, aí sou fã e tal. Aí do nada eu pego pro cara e falo, inclusive você vai participar do nosso disco. Ele falou, mas porra, eu não sei cantar em inglês. Eu falei, não tem problema. Vamos gravar, amanhã a música tá pronta. Cara, a gente saiu da Paradox, eu, o André e o Edu. Mentira. A gente veio pra minha casa e fizemos a música naquele dia. Falei, vamos fazer a música, já que o Silvio Luiz tem que falar de futebol, vamos fazer uma música festa total, português, metemos uma branca lá. E, cara, metemos bronca, né? E meteu a branca, os caras vão pensar o quê, né? Aí, cara, a gente fez a música, apresentou para ele falou, então é o seguinte, eu não vou cantar não, mas eu vou colocar todas as minhas frases emblemáticas. Aí veio pro estúdio, a gente fez aquela festa com o Silvio Luiz, e a música, ela como é uma música de festa, é uma música que poderia estar, realmente, a gente fez imaginando se a gente estivesse numa arquibancada de estádio. É uma música pra zoeira mesmo, festa, e... Cara, falando de 3 coisas, cara, que a gente pensou, o que a gente ama? A gente ama mulher, a gente ama futebol, a gente ama rock, sabe? E fizemos de coração aberto uma letra que é bem inteligente, uma espécie de um trocadilho ali, e todo mundo se diverte. As bandas adoram tocar essa música nos shows, as bandas de cover. Virou febre, obviamente, virou tema de rádios. Até hoje em dia ela toca num programa da Transamérica, na apresentação lá. Quantas Copas do Mundo, a música, toda vez que tem Copa do Mundo, a música vai lá para cima, né, em alta, tem milhões de views e aquelas coisas. E não tem jeito, né? É um código mais fácil, né? Um código, uma música mais diretona, com letra em português, uma letra basicona. É tudo assim, tudo que o pessoal quer para fácil entendimento e festejar. É uma música de festa. Muito bom. Emendando uma outra pergunta, essa não estava na pauta, mas vocês têm planos de fazer mais músicas em português com o Dr. Sim, não? Cara, não, assim, atualmente não. Mas não é uma coisa que a gente vai dizer não, né? Até porque a gente ama cantar em português também, e muitas bandas em português a gente ama. Eu amo desde Raul Seixas, Rita Lee, até Secos e Molhados. Então, assim, a gente tem muita influência disso. Mas o molde do Dr. Sim vai continuar, ainda mais agora,
está muito mais globalizado do que nunca, não tem problema nenhum você cantar em inglês. É quase como se você estivesse tocando em português, né? Hoje em dia. É isso aí. Para finalizar, André, é o seguinte, o primeiro disco do Dr. Sim, ele saiu em 93, que é o mesmo ano que saiu o primeiro disco do Angra, o Angels Cry. E uma das passagens que mais ficou na minha memória, lembrando do Dr. Sim, é uma passagem de vocês, obviamente, cantando com o André Matos, no DVD de 10 anos. E a apresentação dele de Fire é um negócio espetacular, assim. É Nossa, é muito surreal. animal. É animal. O cara, ele tava no auge dele, acredito eu. E vocês, enfim, não precisa nem falar da banda, da qualidade técnica de vocês, tocando uma música que é a música para mim da banda, minha música preferida. E eu até arrepio quando eu lembro dessa apresentação. Qual a relação de vocês com o André Matos e como foi para vocês a notícia da perda dele, né? Ele se foi muito jovem. A gente cresceu mesmo junto, mesmo bairro. Primeiro show dele profissional foi abrindo para o Platina com o Viper. Um acompanhava sempre o que o outro estava fazendo, torcendo um pelo outro. Eu lembro até hoje quando no Blackjack a gente tinha feito o primeiro show do Dr. Sim. E lá o Rafael Bittencourt me mostrou uma fita que tinha... Ele foi o primeiro a me mostrar Dream Theater. Ele me mostrou uma fita cassete do Dream Theater, a gente ouviu, falou que lindo. Ele falou, inclusive, eu estou fazendo uma banda. Eu, André Matos, tal, que vai chamar Angra, tal. E foi isso aí, numa noitada de Blackjack. Um Blackjack já fechando lá fora, assim. E logo depois veio o Angra. A gente até, no início das duas bandas, assim que chegou o disco, estava lançando o nosso, daí chegou o Angels Cry. E a gente fez alguns shows juntos pelo Brasil. Circo Voador, Santos, giramos algumas cidades juntos e era emocionante, porque de cara eles já começaram a fazer um trabalho muito bem feito, que eu sempre digo que as outras bandas, elas cuidaram da parte de business muito melhor do que a gente sempre cuidou. Eles sempre estavam visando, desde o Viper lá atrás, como é que seria o exterior, a Europa, o Japão, esse tipo de coisa. Então, eu lembro bem dessa explosão inicial do Angra. E ele no Fire, cara, você falou tudo. Se você reparar no DVD, a admiração é mútua. Mas se você olhar para minha cara e olhar para a cara do André, tem momentos que a gente tá... What? Sabe? Porque a gente tem orgulho. É como se fosse o nosso irmãozinho caçula ali. Tudo bem, para muitos era apenas 3 artistas ali. 4 artistas. Sim. Mas não, para nós, eu, o André e ele, era uma ligação enorme de afinidade, de admiração. Então, um tem orgulho do outro. Tanto que quando eu liguei, foi uma semana antes, falei, quer fazer com a gente o DVD, participar? Ah, claro, só me diz qual música. E aí ele tirou Fire e quando ele entrou, cara, eu acho que não é porque é do Dr. Sim, não, o show e tal, mas eu acho que eu nunca vi ele cantar daquele jeito, com aquele drive, com aquele bicho, não. Ele é sempre foda, sempre foi foda. Mas ali ele fez uma coisa, acho que ele botou um coração máximo ali com a gente e imortalizou uma apresentação. Esse Fire do 10 anos ao vivo com o André Matos é uma coisa que não tem como assistir e não emocionar. Eu concordo plenamente com você, Ivan. Cara, sensacional. Vamos ao seguinte, o que o fã que está nos assistindo, o que este fã que está te entrevistando pode esperar do Dr. Sim e do Ivan Buzik para o futuro? Eu acho que a gente está com muitos projetos lindos. Falando de Dr. Sim, nós temos agora a chegada do tão esperado DVD acústico. Logo depois, singles, né? E álbum novo, pesado, obviamente, no formato normal. Fora isso, eu estou muito feliz em estar fazendo muitos projetos maravilhosos paralelamente, como preparando o meu disco solo novo. Um projeto, uma banda nova, eu com minha esposa Nath, chamado Em Púrpura, que é uma coisa muito bonita, que vem por aí, 2 vozes, né, masculina e feminina, é um projeto musical maravilhoso, eu com a Nath Zucas. Uma outra banda que a gente também toca, Psicosferas, que é um som meio progressivo, em português, altamente inteligente, música progressiva, inteligente. Vem aí Peace Will Come, vem aí Dry Age,
também participo e toco no Night Stinger, a banda com o meu amigo mais antigo, chamado Jack Fetter, o Bento Mello, também uma banda de hard rock. Estou tentando lembrar, porque são muitos projetos que a gente está fazendo agora e com muito orgulho de estar fazendo parte, né? Então, assim, mas eu acho que os fãs do Dr. Sim podem esperar força total. Agora, lançamento do DVD, agosto para frente, aí ninguém segura, são turnês, álbuns, shows e, graças a Deus, estamos com saúde, com muita força e com a alma revigorada. A gente se sente com a alma boa, que é isso que faz com que talvez a banda não envelheça. É você tocar sempre como se você tivesse 15 anos de idade. Cara, Ivan, quero agradecer imensamente a sua presença, agradecer o fato de você aceitar o meu convite. O Dr. Sim era uma banda que estava faltando, assim, eu queria muito poder dar o check ali no Dr. Sim e falar com você. Para mim é uma honra enorme, então agradeço imensamente a sua presença aqui. O tempo e o espaço é seu para você deixar o recado que você quiser para a nossa audiência. Obrigado, Manuel, obrigado. Sempre desejo um sucesso sempre para o programa e que a gente se veja pessoalmente ou por entrevista, principalmente pessoalmente, que você venha nos nossos shows e se você for lá no Maranhão também. Convidar todos para esse show dia 18 de agosto em São Paulo. Quem for lá da área do Maranhão, outubro tem Dr. Sim no Maranhão também. E, obviamente, quem acompanha a gente vai estar sabendo a nova agenda que vai surgir, né, de turnês e novidades de disco, do acústico e etc. também, pelo Instagram, pelo Facebook da banda, Dr. Sim Oficial. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Ivan Buzik. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem um like. É muito importante. Não se esqueçam de verificar a inscrição, ativar as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. E considere se tornar membro do canal, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E aguarde as nossas próximas entrevistas, que vem muita coisa boa por aí. Beleza? Até a próxima. Falou. Valeu.